E aí, galerinha, tudo bem? Professor Douglas aqui. A gente vai para a segunda aula de uma revisãozinha que eu tô fazendo. Depois a gente vai continuar com o conteúdo. Essa é uma aula bem tranquila de um conteúdo que é importante, que é a medida da área dos polígonos. Semana passada a gente viu 2 polígonos, agora a gente vai ver 3. E vamos aprender como calcular a área deles. Então, primeiramente, a gente vai ver a área de um trapézio. O trapézio, ele é uma figura plana de 4 lados e 2 desses lados são paralelos. Então aqui, por exemplo, ó, e a gente chama esses lados que são paralelos de bases. Aqui, por exemplo, ó, trapézio, 2 lados paralelos, o tamanho não precisa ser igual, pode ser um maior que o outro, o que importa é que eles são paralelos. Então, ó, são os 2 lados paralelos, por isso a gente chama de base. Aqui, ó, 2 lados paralelos também. Aqui vocês podem reparar, ó, que a altura, ela ela é um dos lados do trapézio, ó. Mas tem casos que nem esse outro trapézio aqui, ó, que a altura não é nenhum dos lados. Então a altura está aqui por dentro, ó, porque ela é sempre perpendicular às bases. É uma medida que é sempre forma 90 graus com as bases. Lembra lá que esse símbolozinho aqui significa que são 90 graus. Aqui um outro trapézio, ó, que as bases dele tá deitada e a altura, na verdade, é essa parte de baixo aqui. Então ele só tá rotacionado, né? Ele, em vez dele estar deitadinho, bonitinho, ele tá em pé. Aqui um quadrado, ó. Um quadrado também é um trapézio, porque se você olhar o lado de cima e o lado de baixo, eles são paralelos. Então basta que 2 lados sejam paralelos. O quadrado tem 4 lados paralelos. Então é só você escolhe 2 e os outros 2 vão ser a altura desse trapézio, que na verdade é um quadrado. Aí aqui a gente tem um retângulo. Um retângulo também é um trapézio, porque o retângulo 2 a 2 os lados deles são paralelos. Então você escolhe qualquer 2 lados do mesmo tamanho, eles vão ser paralelos, portanto também vai ser um trapézio. Aqui um retângulo de uma outra maneira, né? Mas dá na mesma. Também é um trapézio. Então agora como que a gente calcula a área do trapézio? Vamos imaginar aqui então um trapézio. Eu não vou dar as medidas, vamos só pensar num trapézio que tem uma medida maior embaixo, uma medida maior em cima e uma altura. A altura, lembrando que ela sempre forma 90 graus com as bases. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma cópia desse trapézio, ó. Eu peguei esse mesmo trapézio aqui, fiz uma cópia dele e virei ele ao contrário, ó. Tá vendo? A medida de baixo foi para cima e a de cima foi para baixo. Continua a mesma altura. Beleza, agora a gente vai juntar essas duas figuras em uma só. Juntamos as duas figuras, colocamos uma do lado da outra e juntamos numa figura só. Que figura que isso daqui virou, ó? Isso daqui de fora, assim, ó. Que figura que isso virou? Isso virou um paralelogramo. E quanto que vale o lado de cima? O lado de cima, bom, esse daqui, ó, pequeno vale Bzinho, azul. E o maior vale Bzão. Então virou Bzinho, Bzão mais Bzinho. Embaixo a mesma coisa, o lado maior vale Bzão, o lado pequeno vale Bzinho. Então é Bzão mais Bzinho, mede esse lado. E a altura, como os dois têm a mesma altura, continua H. Então a gente forma um paralelogramo com a base Bzão mais Bzinho e a altura H. E como mesmo que a gente calcula a área do paralelograma? A área do paralelograma é base vezes altura, pelo que a gente viu na outra aula. Só que uma coisa importante, né? Como eu estou juntando duas figuras e eu quero a área, ó, eu quero a área só do azul. E aqui eu tenho duas figuras. Então, na verdade, eu tenho duas vezes a área do azul, porque o laranja ele é uma cópia do azul. Então as áreas são iguais. Então, como eu tenho duas vezes a área do trapézio aqui, no final eu vou ter que dividir esse valor por 2. É o que eu coloquei aqui, ó. A área do paralelograma, base vezes altura. Só que quanto que vale a base? Bzão mais Bzinho. Então, por isso a gente soma o primeiro, depois multiplica pela altura. E como o paralelograma ele tem duas vezes a área do trapézio, nesse caso específico, a gente vai dividir por 2.
Então ficou que a fórmula da área do trapézio é Bzão mais Bzinho, ou seja, base menor mais base maior, soma isso, porque está entre parênteses, depois multiplica pela altura e por fim divide por 2. Vamos para um exemplo aqui que vai ficar mais fácil de entender. Ó. Quem que é o Bzinho aqui? O Bzinho, ele é esse lado aqui de cima, ó, é a base menor. Ele vale 6. Quem que é o Bzão? Bzão é esse lado maior aqui. Ele vale 10. Quem que é o H? O H é a medida que é perpendicular às duas bases ou a uma delas. É aqui o 3 nesse caso. Ó. O 3 ele é perpendicular, ele forma 90 graus com as bases. Ó. Tava indicando aqui, ele forma 90 graus com o 10, então ele é uma altura. Aí agora a gente vai então fazer essa conta, né? Então a área do trapézio, vou colocar mais para cima. A área do trapézio é igual a Bzão mais Bzinho vezes H dividido por 2. Agora a gente só substitui. Quem é Bzão? Bzão é 10. Quem é Bzinho? Bzinho é 6. Quem é H? H é 3 dividido por 2. 10 mais 6 dá 16. Vezes 3 dividido por 2. Aqui tanto faz eu multiplicar e depois dividir, ou dividir um dos dois e depois multiplicar. Bom, 16 dividido por 2 dá 8. Então é 8. Isso aqui a gente pode contar que simplificou, né? Sobrou 8 só em cima e 1 embaixo. Como sobra 1, eu não preciso escrever ele. Vezes 3. 8 vezes 3 dá 24. Certo? Então, a área do trapézio é 24. Agora vamos para esse outro aqui. Ó, nota que esse daqui, ele tá virado, ó. Porque esse lado de baixo forma 90 graus com os dois. Então, como tá virado, esse daqui vai ser o meu Bzão e esse daqui vai ser o Bzinho. E o que tá embaixo vai ser o H. Então é Bzão, Bzinho e H. Então, Bzão é 7, Bzinho é 5 e H é 4. Vamos lá. Então, a área vai ser igual a Bzão mais Bzinho, parênteses, multiplicado por H e dividido por 2. Vamos lá. A vai ser igual a vai ser igual a 7 mais 5 vezes H, não, vezes 4, né? Dividido por 2. Bom, aqui 7 mais 5 vai dar 12 vezes 4 dividido por 2. A gente pode simplificar tanto 12 quanto 4 com 2. Eu vou simplificar o 4. Vai ficar 12, 4 simplificado com 2, sobra 2 aqui e 1 aqui. Vezes 2. 2 vezes 12 dá 24, certo? Então, ó, que incrível. Eu coloquei os números escolhidos aleatoriamente e deu o mesmo valor de área que o anterior. Tá, aqui tá de um jeito diferente, que é uma outra forma de representar a altura. Em vez de eu colocar a altura aqui dentro, ó, desse jeito, e colocar o sinal de perpendicular, eu posso representar ela dessa maneira aqui, ó. Coloco esses traçadinhos para dizer que isso é reto. Isso é reto com essa linha de baixo, obviamente aqui vai formar 90 graus. Então, agora, como isso forma 90 graus, essa altura, então a gente tem base menor e base maior. Então, vamos lá. Bzão, Bzinho e H.
Bzão vale 7, Bzinho vale 6 e H vale 4. Então vamos lá. A área vai ser igual a Bzão 7, Bzinho 6 vezes 4 dividido por 2. 7 com 6 dá 13 vezes 4 dividido por 2. 4, o mesmo esquema daqui de cima. Ó. 4 simplifica com 2. Aqui sobra 2 e aqui sobra 1. Então, vai ficar 13 vezes 2 dividido por 1, que a gente não precisa escrever. 2 vezes 13 dá 26. A área do trapézio é 26. Vamos para esse último aqui, ó. Esse última área está por dentro e está sinalizada com tracejado, mas poderia sinalizar por fora ali também. Vamos lá. Bzão vale 10. Bzinho vale 3 e H vale 4. 10, 3 e 4. Então vamos fazer esse último exercício agora. Vamos lá. Bzão é igual a Bzão, Bzinho e H. Bzão vale 10, Bzinho vale 3 e H vale 4. Então, fórmula da área. Aqui eu tô colocando a fórmula, mas vocês podem fazer que nem eu fiz nesse terceiro exercício aqui, ó, que você pode colocar direto os valores se você já decorou a fórmula. Se você não decorou, eu recomendo que você coloque toda vez. Ah, que susto. Então vai ficar Bzão vale 10, mais Bzinho que vale 3, vezes H que vale 4, dividido por 2. 10 mais 3 dá 13, vezes 4, dividido por 2. Bom, 4 simplifica com 2, isso dá 2, isso dá 1. Então 13 vezes 2 também dá 26. Beleza. Então essa é a área do trapézio. Só saber identificar quem é a base maior, quem é a base menor do trapézio e usar a fórmula. Base pequena mais base maior vezes a altura dividido por 2 é igual à área. Agora, a área de um losango por suas diagonais. Por que por suas diagonais? Porque o losango ele é um tipo especial de paralelogramo e a gente já sabe calcular a área de um paralelogramo, que é base vezes altura. Só que o losango, qual que é a situação que faz ele ser um losango? É o fato dele ter 4 lados do mesmo tamanho. Então, quando ele tem 4 lados do mesmo tamanho, ele sempre vai ser um losango e dá pra gente calcular a área dele usando as diagonais. O que que é a diagonal? A diagonal é o que vem, é que está dentro, você tem o vértice, certo? O vértice, que é essa pontinha da onde abre esse ângulo aqui. E do vértice, que é um ponto, sai a diagonal retinha até ligar no vértice oposto, que é onde tem esse outro ângulo, no vértice que ele está de frente. Aí, essa medida a gente considera diagonal de um quadrilátero, ou seja, de um polígono que tem 4 lados. Então, ó, todos têm 4 lados iguais aqui. Esse daqui são exemplos de losangos, que são paralelogramas também, e tem 4 lados iguais, mas eles não têm ângulos retos. Esse daqui eu coloquei um quadrado, ó, porque um quadrado também é um losango, porque um quadrado ele tem 4 lados iguais. Os 4 lados formam 90 graus, só que nos outros losangos não necessariamente precisa formar 90 graus. E em um losango, isso vale para qualquer um, as diagonais não são os ângulos internos. São as diagonais, ó. Quando elas se cruzam, elas sempre vão formar 90 graus entre elas, ó, as diagonais. Aí aqui tá uns exemplos de losango que você encontra por aí. A bandeira do Brasil é um exemplo
E tem um losango que ela é um retângulo e tem um losango dentro dela e depois um círculo dentro. Aí você tem aquela faixa escrito Ordem e Progresso. Então a bandeira do Brasil tem um losango dentro. Uma figura bem comum no dia a dia. Aí como que a gente vai fazer para calcular a área? É um outro método, né? Porque às vezes a gente dá um losango, só que não dá a base, não dá a medida das laterais nem a altura. Como que você vai calcular essa área? Você vai multiplicar as diagonais, as duas diagonais. Eu coloquei Dzão e Dzinho, não significa, não tem ordem para uma ser maior que a outra, mas elas não têm necessariamente o mesmo tamanho. Tanto faz, eu coloquei Dzão e Dzinho, vai multiplicar o valor das diagonais e vai dividir por 2. Então vamos para uns exemplos de como que calcula aqui. Ó, nesse daqui. Então você escolhe uma para ser o Dzão. Pode ser essa daqui, ó. Dzão e tá. Dzão, outra vai ser o Dzinho. Então, o meu Dzão nesse caso vale 6, Dzinho vale 8. Lembrando que letra maiúscula nesse caso não significa nada. Letra maiúscula e minúscula. Tanto faz qual vai ser a maior, qual vai ser a menor. Então, a área vai ser igual a Dzão vezes Dzinho dividido por 2. Dzão vale 6, Dzinho vale 8, dividido por 2. Bom, dá para simplificar tanto o 8 quanto o 6 com 2. Vou simplificar o 6. Aqui sobra 3 e aqui sobra 1. Bom, 3 vezes 8, como sobrou 1 embaixo, não preciso repetir. 3 vezes 8 dá 24. Então, a área desse losango aqui é 24. Segundo, agora o meu Dzão vale 12, meu Dzinho vale 5. Então, Dzão 12, Dzinho 5. A área vai ser igual a 12, que é o Dzão, 5, que é o Dzinho, dividido por 2. Bom, o 5 não dá para simplificar, mas o 12 dá para simplificar com 2. Aqui sobra 1 e aqui sobra 6. 6 vezes 5, 6 vezes 5, 30. Lembrando que eu só estou simplificando porque aqui é uma multiplicação. Se eu tivesse 2 mais 3 vezes 5 dividido por 2, por exemplo, eu não posso simplificar esse 2 aqui por causa dessa soma. Eu tenho que resolver essa soma primeiro. Aí, se no resultado dessa soma tiver alguma coisa que dê para simplificar, aí eu simplifico. Certo? Caso contrário, tá errado isso. Beleza, a área desse losango vale 30. Agora vamos para esse último aqui. Esse último tem que pensar um pouquinho. Por quê? São quadrados, certo? E eu só dei uma das diagonais. Como que eu calculo a outra? Bom, se a gente pensar que um quadrado tem sempre lados iguais, então esse lado vai ser igual a esse lado, vai ser igual a esse lado, vai ser igual a esse lado. O que que acontece? Todas as medidas vão ter que ser uniformes, vão ter que ser iguais. Então essa outra medida que vem aqui, que é uma diagonal também, e vale lembrar ó, que aqui forma 90 graus e aqui forma 90 graus, porque todos os lados do quadrado formam 90 graus, certo? Entre si. Os lados comuns, né? O que que vai acontecer? Se aqui forma 90, nesses dois que antes não estava desenhado, forma 90 e aqui é 6, como tudo é uniforme, esse outro que está faltando aqui também é 6, porque a diagonal vai ser do mesmo tamanho. Então, as duas diagonais valem 6. Bom, agora é só escolher, né? Uma vai ser o Dzão, outra vai ser o Dzinho, e é só calcular. Diagonal 6, a outra diagonal 6 também. A área vai ser igual a Dzão vezes Dzinho dividido por 2. Então, a área é igual a diagonal 6, a outra diagonal que é 6 também, dividido por 2. Esse 6 pode simplificar, então aqui sobra 3, aqui sobra 1. Sobra 3 vezes 6, que não precisa colocar 1 embaixo. 3 vezes 6 dá 18.
Então, a área dessa figura é 18. Bom, feito isso, a gente finalizou os exercícios, exemplos de paralelogramo. Então, é só lembrar que tem que multiplicar as diagonais e dividir o resultado por 2 para um losango. Para outras figuras, não pode fazer isso, é só quando ela for um losango. Bom, agora vamos falar da área do círculo. Para a gente poder falar, primeiro para a gente saber o que é um círculo, a gente tem que saber o que é uma circunferência, porque são coisas diferentes. Bom, o que é uma circunferência? Se a gente escolher um ponto para ser o centro e uma distância fixa, a circunferência ela é formada por todos os pontos que estão a essa distância fixa. O que isso quer dizer? Eu tenho um ponto aqui no meio, ó. Escolhi um ponto. Escolhi um pontinho aqui, desenhei aqui, ó. Escolhi um pontinho. Aí eu vou escolher uma distância fixa, essa. Pode ser esse tamanho aqui, ó. Vou desenhar ele aqui do lado, esse tamanho. Aí o que eu faço? Eu pego esse tamanho a partir dessa distância fixa e arrasto ele aqui, ó. Aí depois eu pego esse mesmo tamanho dessa distância fixa e arrasto ele para cá. Arrasta ele para cá, arrasta ele para cá, arrasta ele para cá, arrasta ele para cá, para todos os lados. Aqui eu não dá para eu desenhar todos, obviamente. O que vai acontecer quando eu vou desenhar todos? Se eu juntar esses pontinhos aqui, ó, eles vão formar uma bordinha que a gente chama de circunferência, certo? Então, o que acontece? E essa distância fixa que tem aqui, que aqui no caso eu representei uma só, mas ela para qualquer lado que você pegar e sair do centro e fizer assim, vai ser a mesma distância. Que nome que a gente dá para ela? A gente dá o nome de raio. Então a circunferência ela tem esses 3 elementos dentro dela aqui, né? Elementos básicos de formação que a gente chama. A gente tem o centro, a gente tem o raio e a gente tem a própria circunferência que é só a borda. Agora, o que é o círculo? O círculo ele é parecido com a circunferência, só que não é a mesma coisa, porque ele tem uma coisa a mais. O círculo ele é a própria circunferência, que é a borda, mais a parte de dentro. Então, toda vez que eu falar um círculo, você imagina uma bolinha com a parte de dentro pintada, porque eu estou falando da bordinha mais a parte de dentro. Quando eu falar uma circunferência, você imagina só a bolinha. Então, ela tem as mesmas propriedades. Ó. Ela tem também o raio, ela tem o centro, só que a diferença é que o círculo é a parte de dentro pintada. E agora, como que a gente faz para calcular essa área? A gente já aprendeu que, por exemplo, se eu quiser calcular quanto mede a circunferência, imaginando essa coisa, essa bolinha aqui, se eu desenrolar ela assim numa linha. Desenrolo isso numa linha e quero calcular quanto mede isso. A gente aprendeu que para a gente medir a área, medir a circunferência, quanto vale isso, a gente usa essa fórmula, né? Que a circunferência vai ser igual, a medida dela vai ser igual a 2 vezes π vezes o tamanho do raio. Então, o que a gente faz agora? A gente vai usar esse mesmo π de novo e vai usar o raio de novo, só que agora é uma outra fórmula. Você vai multiplicar π vezes o raio ao quadrado. Então, o que é cada coisa aqui, né? O A vai ser a área do círculo resultante. O π é um número irracional, ele vale aproximadamente 3,14. E o R vai ser o raio do círculo que a gente vai usar. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Isso é bem tranquilo. Então, a área vai ser igual a π vezes o raio ao quadrado. Bom, quanto vale o π? Vamos usar aproximadamente 3,14. 3,14. Quanto vale o raio? Está indicado aqui no desenho, ó, vale 3 ao quadrado. Ah, já posso multiplicar 3 por 3,14? Não. Tá, eu até coloquei entre parênteses aqui, ó, você tem que elevar ao quadrado primeiro. Então vai ficar, a área é igual a 3,14. Quanto que é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3. Então isso dá 9. Certo?
É 3 multiplicado por ele mesmo 2 vezes, então dá 9. Aí agora é só fazer, ó. Pode usar a calculadora para fazer isso. 3,14 vezes 9. 3,14 vezes 9. Está 28,26. 28,26. Então essa é a área do círculo. Então, eu quero que essa aula, não só que vocês saibam saber fazer as contas, porque saber fazer conta básica assim é calculadora, ou então a gente faz na mão com a tabuada, é bem tranquilo. Eu quero que vocês saibam identificar os elementos, identificar o que é o raio, o que é a circunferência, o que é o círculo, o que é a área, no losango, que situação que você pode calcular, o que é um losango. Lembrar que o losango ele é uma figura que tem 4 lados iguais, saber o que são as diagonais do losango, propriedades que ela tem, né, nesse caso de ser perpendicular, saber o que é um trapézio, como que se calcula a área de trapézio, qual que é a base maior, qual que é a base menor, onde que fica a altura, independentemente se ele está em pé ou se ele está deitado. É isso. Qualquer dúvida é só me procurar, tanto no WhatsApp quanto no Classroom.